caso dos empreendedores, que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho mais aqui. O que é que você recomenda que quem está começando o seu próprio negócio, vindo do mundo corporativo, ou de empresas menores, ou então que já trabalhava como autônomo e agora resolveu montar mesmo uma empresa, um empreendimento onde ele não consegue fazer tudo sozinho, ele está contratando algumas pessoas, podem ser como prestadores de serviço, mas pode ser que tenha um vínculo um pouco mais formal de trabalho. Eu queria que você falasse aqui o que é que você recomenda que as pessoas observem. Sim. Primeira coisa que acontece muito na Justiça do Trabalho, principalmente de pequenas empresas, é o empregador falar: eu não sabia que eu tinha que assinar carteira, ou então, ele não trouxe a carteira para eu assinar, esse tipo de coisa. É muito importante que o empreendedor tente seguir a legislação trabalhista, porque futuramente o problema pode vir a ser muito maior. Então, se o trabalhador não traz a carteira física, hoje existe a carteira de trabalho digital, que pode ser assinada. Mas se o trabalhador, de qualquer forma, não quiser que assine a carteira dele, o ideal é que o empregador não deixe esse trabalhador trabalhar, porque eventualmente ele pode ter problemas mais à frente. Ainda que seja a pedido do próprio empregado. Exatamente, porque é obrigação da empresa seguir a legislação trabalhista. Então, não pode existir esse tipo de acordo. E o que é que motiva um trabalhador, um empregado, a pedir à empresa que não registre? Às vezes porque está recebendo seguro-desemprego, ou porque está recebendo Bolsa Família. E, obviamente, se nesse caso ele for contratado, ele vai perder o direito tanto do seguro-desemprego quanto do Bolsa Família. Sim. Então, só que nesse caso, as pessoas elas não estão pensando no médio e no longo prazo, porque se elas não recolhem, se acontece alguma coisa, elas não podem pedir uma licença, nem tampouco contar para efeitos de aposentadoria, certo? Sim, não ficam amparados pela legislação, né? Então, mas é muito comum o arrependimento nesses casos. E aí, o que é que acontece? O empregador não assina a carteira a pedido do empregado e futuramente essa pessoa vem e aciona esse empregador na Justiça do Trabalho. Então, cabe à empresa cumprir a legislação desde o início. Quer dizer, ela está zelando não apenas pelo interesse do trabalhador, mas também pelo próprio interesse, está se salvaguardando. Exatamente. Caso venha ocorrer alguma reclamação depois, né? Porque aquilo não está escrito. Geralmente, quando é feito um pedido desse tipo, ele não está ali por escrito. E aí, certamente, vai ter problemas depois. Mudando um pouquinho de assunto, o que a gente tem observado, pelo menos há alguns anos, e para algumas categorias, era o aumento crescente de terceirizados, ou seja, de empresas contratando através de terceiras empresas, e ela não tendo o vínculo direto contratual e de responsabilidade trabalhista. Eu queria que você falasse um pouquinho em que medida isso está avançando no Brasil, ou se foi numa época e depois regrediu, e que tipo de setores utilizam mais desse tipo de contratação terceirizada? Por exemplo, um tipo de serviço que é muito utilizado através de empresa terceirizada é de limpeza e conservação. Né? Até o próprio Poder Judiciário contrata uma empresa terceirizada para fornecer trabalhadores para limpeza e conservação de seus prédios. Porque dá muito trabalho para você gerir empregados que não estão diretamente ligados ao negócio principal da instituição ou da empresa. É por isso que dá mais trabalho assim, para gerir? Não sei, talvez. Mas é uma prática. É uma prática comum, quer dizer, tanto do setor público quanto do setor privado. Sim. Segurança também, eu imagino que tenha bastante caso. Vigilância. De banco, por exemplo. Todos eles são mais terceirizados. E você tem uma legislação específica para os trabalhadores terceirizados? Ou o vínculo deles é somente com a empresa que está contratando e vendendo esse serviço para as empresas que estão terceirizando? O vínculo de emprego deles é com o empregador,
porém, existe a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, em caso de inadimplemento do empregador, o contratante, o tomador de serviços, pode vir a ser responsabilizado pelo pagamento dessas verbas rescisórias. Mesmo que ele tenha feito o pagamento para a empresa que ele contratou? Sim. É mesmo, quer dizer, mesmo que ele tenha cumprido a parte dele, ele pode ser chamado a pagar porque o outro não pagou, porque não tem condições de pagar. E vou te dizer que isso é bastante comum na Justiça do Trabalho. Ou seja, a empresa que contratou serviço de terceiro, através de terceiros, através de uma empresa, ela ter que arcar duplamente pelo custo. No final das contas é isso. Sim, mas é que, na realidade, a contratação de serviços terceirizados sai mais barata para a empresa do que a contratação direta de empregados. Então, eu não sei em que termos fica esse prejuízo, mas, sim, existe a responsabilidade. E acontece muito de empresas que prestam esse tipo de serviço terceirizado, né? Delas quebrarem, sumirem do mercado e realmente o tomador de serviços ficar com essa responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias dos empregados da empresa terceirizada. Então, que tipo de cuidado quem está contratando serviços terceirizados tem que cuidar para evitar que ele tenha um ônus adicional caso haja rescisão, caso a empresa feche? Fiscalizar a execução do contrato, fiscalizar se o pagamento dos empregados terceirizados está sendo efetuado em dia, se os recolhimentos do FGTS estão sendo feitos, do INSS. Porque aí é feito pela empresa que ele contratou, mas ele tem que exigir comprovação de que isso está sendo feito para que não reverta para ele. Para que não reverta para ele. E é muito comum, não sei, que esses trabalhadores, talvez você pode dizer mais, até talvez mais, que trabalhadores terceirizados tendem a reclamar mais, até porque eles estão mais sujeitos ao descumprimento da legislação do que os outros que são contratados diretamente? Infelizmente, sim, porque muitas dessas empresas terceirizadas quebram e somem no mundo. E aí o trabalhador que vai ter que recorrer à justiça, acionar a outra empresa, a empresa para a qual ele realmente prestou o serviço, para ter o seu direito garantido.